Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo da nossa série Renovação da Mente para a Transformação da Vida. Mais uma vez uma alegria poder compartilhar esse tempo com você. Está comigo aqui também o pastor Marcelo. Olá meus queridos, a graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas. Uma alegria que nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Espero que seja tão prazeroso e tão edificante para você como é para nós, né? Amém. Nesse tempo que nós tivemos que aprender a gravar e fazer o conteúdo online, né? Tem sido um tempo de grande crescimento para a minha vida. Tem né? sido. Então eu espero que venha sendo para a sua vida também. Como Amém. é um período de grande crescimento para a minha vida, eu compartilho desse material nosso com bastante gente. Ah, boa, bem lembrado, pastor. Se, como o pastor falou, isso tem abençoado, tem sido um instrumento de crescimento para você, que você possa possibilitar isso para outras pessoas também, né? Compartilhe esse vídeo, curta ele, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscreva. Tudo isso ajuda a fazer com que esse material, esse conteúdo alcance mais e mais vidas. E a gente está vendo aí, né? Quanto material ruim, quanta informação falsa, quantas notícias que tentam manipular até mesmo a Bíblia. E a gente acredita que esse material aqui vai desmistificar, que vai derrubar todas essas vãs filosofias, como vai estar no texto que nós vamos ler. Então ajuda aí a propagar notícia boa, a propagar notícia verdadeira, a propagar a verdade que é através da palavra de Deus. Sim. Vamos orar, pastor? Você ora pra gente? Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos, exaltamos o Teu santo e bendito nome por esse dia, por esse tempo que o Senhor nos concede no Teu amor e na Tua graça. Abençoa-nos, ilumina-nos, renova a nossa mente, para que possamos transformar os nossos hábitos, as nossas crenças, a nossa mentalidade como um todo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aí, o nosso tema então, ele está em cima desse assunto, né? Renovação da mente, transformação de vida. Inclusive não é só o tema dessa série, que você pode encontrar no nosso canal, mas também acabou sendo o tema dos nossos sermões, dos nossos encontros aqui na igreja, e vocês também podem acessar os cultos no nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá de cultos, e aí você vai poder também acompanhar um pouco mais. O texto que nós vamos conversar hoje, pastor, ele está em 2 Coríntios 10, versículo 5. Eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bom, Paulo está falando aqui num contexto, existe um assunto maior do qual ele está tratando, mas eu gostaria de frisar só nesse último trecho do versículo, que é quando ele diz: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aqui a gente entende que Paulo diz, nas circunstâncias que ele está tratando e tudo mais, que é totalmente possível que nós sejamos os senhores do nosso pensamento, que a gente administre, que a palavra que ele usou, né, cative esse pensamento e torne ele obediente a Cristo. Paulo está dizendo, nós fazemos isso. E o que a gente tem conversado sobre a renovação da mente vai passar justamente por esse ponto. O que como nós estamos administrando o nosso pensamento. Sabe, Samuel, algo que é muito importante é que as coisas para acontecerem na nossa vida é preciso existir um princípio fundamental, que é algo que eu dou o nome de demanda. Eu e muitas pessoas, mas conheço pessoas que dão outros nomes. Demanda ou necessidade. Por quê? Porque senão as coisas não acontecem. Se eu achar que tudo em mim, na minha vida, na minha história, tá bem, eu não tenho uma demanda por mudança, né? Então,
a dificuldade da renovação da mente passa por isso. Principalmente nesses tempos que nós vivemos da pós-verdade. O que é o tempo da pós-verdade? O que importa é aquilo que eu acho. Eu não preciso de prova científica, estudo, eu não preciso embasar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Basta eu pensar, né? Então, as pessoas tomam por verdade coisas absurdas. Absurdas. Chega a escandalizar, chega a espantar. E elas tomam por verdade. Mas se você mostra para elas, oh, isso não é verdade. Pouco importa. Para ela o que importa é a verdade dela. Você viu essa frase? Muito? Sim. O que importa é a minha verdade. Essa é a era da pós-verdade, em que o que importa é a minha verdade. Então, se o que importa é a minha verdade, fica muito complicado para eu pensar em renovação da mente. Sim. Por que eu vou renovar uma mente que está cheia de verdade? Exatamente. E é um ponto de decisão, né? Uhum. É um ponto de chegar até esse momento e refletir a respeito disso, para saber se continuamos ou para saber se para por ali e a renovação não acontece, a transformação não acontece. Então é um ponto muito interessante você ter mencionado, porque a partir dessa postura de não existir a demanda pela mudança, já não vale mais a pena assistir o vídeo, permanecer estudando a respeito disso, porque não existe, a demanda não existe. Não. Então, e é o primeiro passo, né? O primeiro passo é essa reflexão a respeito de nós mesmos, e não é o fato de estarmos aqui, que também somos donos da verdade, e a nossa verdade é a única para você, para a sua vida, mas nós acreditamos que o que estamos fazendo é justamente isso, nessa reflexão, olhar para a Bíblia, olhar para nós e pensar sobre, né? Poxa, o que não está coerente, o que não está acontecendo, o que a Bíblia diz que precisa acontecer na vida do cristão. Eu já vi alguns vídeos que tem na internet com piada, já vi alguns mais sérios, vou citar dois. Um serial killer brasileiro, no Brasil, fica 30 anos preso, né? Um serial killer brasileiro que em entrevista perguntaram para ele o que ele iria fazer quando ele saísse da prisão. Ele ia sair da prisão, não sei se saiu ou vai sair agora, mas sairia já com perto de 70 anos. Perguntaram para ele o que ele iria fazer. A resposta dele foi: eu vou sair daqui, eu vou matar. Porque eu sou um assassino. Então, quando me soltarem, eu vou matar. E um outro videozinho, o rapaz perguntando aí já para um ladrão, pequenos furtos, essas coisas. O repórter perguntou para ele: e aí, rapaz? Ele falou assim: não, quando eu sair daqui, já a 20ª vez preso. E aí, vai mudar de vida? Eu não, minha profissão é ser ladrão. Eu sair daqui, eu vou roubar, furtar e vou ser preso, vou sair, vou continuar roubando. Porque essa é minha profissão ladrão. Aliás, tem bastante gente com profissão ladrão no Brasil. Tem. Essa é a mentalidade dessa pessoa. Eu estou ouvindo isso, você está ouvindo, a maioria das pessoas estão ouvindo, vai dizer assim: pô, as pessoas precisam mudar de pensamento. Isso é um absurdo, né? Para ele, não. Para ele, não. Ele não tem essa demanda por mudança de pensamento, né? Aí alguém famoso: mas eu não estou matando, eu não estou roubando. Mas tem tantas outras coisas que nós fazemos que precisaríamos deixar de fazer. Sim, com certeza, de fato. E tem uma outra coisa que não sei se você já ouviu, um pensamento que diz assim, que uma mentira contada milhares de vezes se transforma numa verdade. Diz a lenda que é um ditado chinês, né? A gente faz isso com a nossa mente. A gente pega algo que fazemos e que não é bom e mentimos para a nossa própria mente, repetindo milhares de vezes essa mentira de que nós não precisamos mudar. Sim. Eu não preciso mudar, eu não preciso mudar. Até que a nossa mente acredita.
até que a gente consegue se convencer disso. Isso aí se torna uma verdade mesmo, né? Foi interessante você mencionar essas duas palavras, né? Esses dois conceitos. É claro que a gente não vai discutir conceito aqui, mas mente e mentalidade, né? Que muitas dessas respostas que parecem absurdas, né? Pô, alguém que está preso por assassinato responder que quando sair realmente vai continuar matando. E isso faz parte da mentalidade, né? Uhum. E assim, tentando ser bem sucinto, bem superficial, a mentalidade é a composição de nossos pensamentos, a composição da nossa mente, das coisas que já estão lá muito consolidadas. As nossas reações mais automáticas do dia, né? O andar. A gente não pensa para andar. A gente sabe, a gente simplesmente anda, simplesmente faz. A gente não pensa para respirar, para piscar. Nossa, eu preciso piscar, hoje eu pisquei pouco. Não, são coisas automáticas, coisas do nosso organismo. E assim é com muitos dos nossos hábitos, né? Assim é com muitas das coisas as quais muitas vezes a gente precisa mudar. Coisas que já fazem parte da nossa mentalidade, que já são verdades que nós, de tanto repeti-las, estabelecemos, né? Estabelecemos em nossa mente. A gente falou disso, né? Nosso público aqui é cristão, a gente acredita que tem bastante gente cristão aqui que nos acompanha, e a gente estava falando disso sobre a leitura da Bíblia, né? Que muitas vezes a gente assume essa postura. Ah, não, a Bíblia não é muito complicada para mim. Ah, e é muito complicada para mim, é muito complicada para mim. Ah, quem tem que ler a Bíblia é o pastor. Ah, não, eu não consigo orar porque me dá sono. Eu não tenho tempo. Essas verdades a gente foi repetindo tantas vezes na nossa mente que ela começou a fazer parte da nossa mentalidade. Ela foi tão alimentada que agora se tornou, entre aspas, uma verdade na nossa vida. E eu entendo que quando Paulo fala sobre isso aqui, né, levar cativo os pensamentos à obediência de Cristo, administrar os pensamentos que nós repetimos, as coisas que nós acreditamos, repeti-las para nós mesmos, né, para que elas se tornem uma mentalidade para a gente, né? Acho que a transformação, a renovação dos pensamentos é bem isso, né? Essa substituição, parar de acreditar em certas coisas que não são coerentes com a Bíblia e introduzir novas coisas, novas verdades, ou reafirmar as verdades que são sim coerentes com a Bíblia e reafirmá-las, né? A gente conversando antes falava sobre algumas passagens que a Bíblia fala, né? Fale das palavras da lei, fale nelas de dia e de noite, fale, repita sobre a educação dos filhos, né? Encuque na cabeça dos filhos, repita dia e noite, repita, para que passe da mente para a mentalidade. Se tornar uma mentalidade. Para se tornar algo natural, né? Porque a mentalidade se alimenta da mente, daquilo que está na mente, né? A mentalidade a gente pode chamar de hábito, crença, costumes, comportamentos, uma série de coisas, né? Dá-se o nome de mentalidade para aquilo, para a mente em ação. Às vezes a gente vai num culto e a gente se emociona. A palavra mexeu conosco, as músicas, já chegamos mexidos no culto. E às vezes tem um chamado, você quer vir aqui orar, um apelo. E a gente vai. Naquele momento a gente tem a impressão de assim, mudei minha vida para sempre. Mas isso por vezes nem arranhou a mentalidade. Foi uma gota que caiu na nossa mente. Precisa de mais. Por que muitas vezes nós não mudamos os hábitos, os costumes, as crenças, os comportamentos? Porque a gente não está buscando uma alimentação mais sólida da mente. A gente quer viver de eventos, e eventos esporádicos não são capazes de fazer isso tudo. Samuel, vê se tem como concorrer. Você é pregador. É claro que a tua pregação é orientada pelo Espírito Santo de Deus, é um outro nível de conversa, mas vamos lá. Mas você tem estourando 30 minutos para pregar de domingo, sabe? A gente prega mais que isso, o pessoal não gosta.
prega lá para o teu povo 30 minutos por domingo, isso dá 120 minutos no mês. Aí, são 120 minutos, 30 minutos por domingo. A pessoa sai da igreja, ela só vai ser alimentada nesse assunto novamente. Infelizmente, tá? A maioria, não são todos, mas a maioria, infelizmente, hoje só vai receber um alimento de palavra novamente no outro domingo, se no outro domingo vier à igreja. Esse tempo de online, então, a gente já presenciou pessoas que falam tranquilamente: nossa, faz 3 meses que não assisto conteúdo online. Mas vamos levar em consideração que recebe esse alimento de 30 minutos 4 vezes ao mês. 2 horinhas por mês. 2 horinhas por mês. Eu acho que, vamos chutar por baixo, que a gente fica mais de 30 minutos por dia nas mídias sociais. A gente fica mais de 30 minutos por dia na televisão. A gente fica mais de 30 minutos por dia consumindo outros materiais que nada tem a ver com alimento em termos de palavra de Deus. Fica muito desproporcional. Fica muito desproporcional. Fica. E é isso, né? A gente alimenta a nossa mente pouco com o conteúdo da palavra de Deus e muito com N outros conteúdos. Considerando todas as coisas que a gente falou, né? A palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, a inspiração de Deus através de um sermão, através de um estudo. Mas Paulo está falando isso. É necessário que nós, administradores das nossas mentes, escolhamos essas coisas. Porque, de fato, nós ainda somos humanos, nós somos suscetíveis a muita influência e é necessário escolher as coisas boas. É necessário escolher aquilo que vai fazer parte da nossa mentalidade e passa por isso que você falou. É o que eu tenho dedicado mais tempo, né? Isso que eu estou falando para você é tão sério, Samuel, que eu já fiz um teste de perguntar para algumas pessoas, pouco tempo depois de terminar o culto, qual tinha sido o texto bíblico usado na pregação. É chocante, Samuel. 99% das pessoas não lembram. Nossa. É chocante. É chocante. Poucos minutos depois. E se você que está assistindo fala assim: qual foi o texto bíblico que o teu pastor usou domingo passado? Não vale consultar o YouTube, hein? Aí, ó, agora. Qual foi o texto bíblico que o teu pastor usou domingo passado? É chocante. É verdade. Por quê? Muito pouco alimento. Exato. E não é a gente está falando aqui, isso não é um defeito de você que não conseguiu lembrar. Poxa, minha memória é ruim, minha memória é fraca. Não, nossa memória, por vezes, ela é pouco exercitada naquilo que realmente é importante, né? A gente pode lembrar várias coisas que a gente passou durante a semana, porque a gente repetiu essas coisas várias vezes. E aquilo que a gente repete pouco, aquilo que a gente faz pouco, não faz parte da mentalidade. A memória é seletiva. Sim. Aquilo com o qual a gente alimenta a nossa mente, muito ela vai deixando num lugar especial. Aquele alimento que cai pouco ali, ela não dá muita bola, vai deixando no periférico, né? Então, você não forma isso, eu afirmo para você. Você não forma uma mentalidade cristã bíblica lendo a Bíblia ou meditando na Bíblia 30 minutos por semana. Não forma. Você pode formar uma religiosidade, pode formar uma religião, mas uma mentalidade cristã bíblica não forma. Não forma. Sim. E no texto que nós lemos, é disso que Paulo está falando, né? Paulo está falando sobre criar uma mentalidade cristã.
E a referência que Paulo faz é para que a nossa mente se torne obediente a Cristo. Para que a nossa mente se torne cativa, né? Uma mente cativa a Cristo. Cativa é estar preso, queridos. Uma mente que está presa lá em Cristo. Né? E é interessante Paulo usar isso, né? Porque para Paulo o cativeiro, né? Ser cativo é algo muito comum. Então ele sabe o que é isso, né? O que é estar preso. A sua vontade não é mais sua, mas é de quem o cativou, né? E quando a gente traz isso para esse contexto que a gente está conversando, é isso, é substituir a nossa vontade pela vontade de Cristo, né? Pô, a minha vontade é essa, mas em obediência a Cristo, eu vou fazer diferente, eu vou pensar diferente, vou agir de outra forma. E essa é a renovação da qual nós estamos falando. E é interessante Paulo usar essa expressão, porque para Paulo, meus irmãos, não existe uma liberdade de não pertencer a nada ou ninguém. Paulo fala que nós somos cativos ao pecado, nós estamos presos no pecado. Quando ele fala da libertação em Cristo, ele não está dizendo assim que a gente é liberto em Cristo para a gente pensar o que a gente quer, para a gente pertencer somente a nós, fazer apenas a nossa vontade. Quando Paulo fala isso, ele está falando de troca de cativeiro. Para Paulo não existe a liberdade em si, né, de não ser cativo. Paulo vai dizer assim, não, você sempre será cativo. Ou você é cativo do pecado, ou está cativo em Cristo. A diferença é que o que nos cativa em Cristo é o amor que Ele demonstrou por nós, né? Então, para Paulo, aquilo que muita gente chama de liberdade, Paulo chama de cativo no pecado. Exato. E como você falou, né, não existe um meio de caminho, uma alternativa. Não, eu sou o Senhor da minha vida, sou o Senhor de eu mesmo. Isso é estar cativo ao pecado. Porque a Bíblia diz que a nossa realidade, nossa natureza é o pecado, é a distância de Deus, é a inimizade com Deus. Mas a partir do momento que a gente entende que Cristo nos comprou com o seu sangue, né, nós passamos do domínio das trevas para o pertencimento a Cristo, é um novo cativeiro, mas é um cativeiro cativados pelo amor, né? Fomos tomados cativos pelo amor de Cristo. Como Paulo fala, né? Esse amor que nos constrange, né? Que a gente não consegue É um cativeiro entender. Do amor. A gente não usa a palavra assim, o seu amor me cativou, né? A sua atenção me cativou. Cativeiro não precisa ser ruim. Exato. Né? Agora, se nós não tomamos consciência de ao que ou a quem nós estamos cativos, a gente vai ficar nessa. Eu não preciso mudar minha mentalidade. Está muito bem do jeito que está. Né? Então, a demanda. Então, tomar essa consciência. Aquilo que nós chamamos de liberdade, Paulo chama de cativo ao pecado. Eu preciso ter essa consciência para querer me libertar disso e ser cativado por Cristo. Para daí sim, minha mente cativa no amor de Cristo ser transformada. Ser uma mente transformada. Vou repetir o final do versículo de 2 Coríntios 10:5. Leve esse versículo para sua reflexão, leia o capítulo todo para você entender também o contexto no qual Paulo fala sobre isso. Mas vou repetir só o final do versículo 5 de 2 Coríntios 10. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está falando dos cristãos. Nós cristãos levamos nosso pensamento. Significa que nós precisamos cuidar deles. O pensamento é rebelde, o pensamento é omisso, o pensamento é muitas vezes preguiçoso, não vai querer, não vai ceder, mas nós, enquanto cristãos, enquanto a Bíblia diz que o fruto do Espírito, né, o domínio próprio, nós dominamos a nós mesmos, dominamos o nosso pensamento para construir uma mentalidade cristã, para construir uma mentalidade bíblica. Não estamos aqui para dizer que isso é fácil, é simples, é só você fazer isso e aquilo, passo a passo e está resolvido. Não, essa é uma construção que acontece durante toda uma vida, né? Quanto antes a gente começar,
melhor a gente vai experimentar esse resultado na nossa vida, mas constantemente seremos confrontados com a verdade que precisamos transformar, renovar as nossas mentes, que precisamos de transformação das nossas vidas. É isso, pastor? É isso. Então, que Deus abençoe você. A gente agradece mais uma vez por esse tempo. Esperamos que com esses insights que a gente dá no vídeo, né, essas pequenas pílulas, elas possam estimular você a buscar mais, a ler mais, a estar mais diante de Deus, renovando seus pensamentos, tornando seus pensamentos, sua mente obediente a Cristo e cada vez, dia após dia, uma mentalidade transformada. Amém. Glória a Deus. Eu oro, né? Isso. Então vamos orar, encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo de estudo, pelo tempo de reflexão. Nós sabemos e cremos, ó Pai, que a Tua Palavra é a verdade, que a Tua Palavra, pela ação do Espírito Santo, transforma, renova as nossas mentes e cria em nós uma mente obediente a Cristo, Pai, uma mente que se vê cativa no amor de Cristo e que ama estar, ó Deus, nessa condição, que faz de tudo para obedecer ao Senhor. Nem sempre, Pai, é uma condição simples, porque vai contra a nossa natureza, mas nós sabemos e cremos, ó Pai, que pela ação do Espírito Santo, pela revelação da Tua Palavra, Deus, pela comunhão com o Senhor, nós podemos desfrutar disso, Pai. Por isso clamamos que em nome de Jesus, todos nós, a começar em nós aqui e os irmãos que estão nos assistindo, nossos hábitos, nossas atitudes em relação ao Senhor mudem, ó Pai, para que a gente possa transformar, renovar as nossas mentes e viver a vida maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Agradecemos aí mais uma vez e até a próxima. Deus nos abençoe, meus irmãos. Até o próximo encontro.